Boa tarde a todos, bem-vindos então à palestra. Queria começar agradecendo o convite, a participação, né, por participar desse evento, agradecer ao GPCTA, principalmente em nome da professora Vanessa, que além de ser uma querida colega, também é uma querida amiga, né, que eu já conheço aí faz bastante tempo, e parabenizar a todos pela organização do evento, né, nesses tempos de pandemia. Organizar um evento como esse é muito importante e disponibilizar, então, assuntos que são tão importantes e relevantes para todo mundo que trabalha, né, na área de ciência e tecnologia de alimentos. E eu venho hoje encerrar esse ciclo de palestras e vou conversar um pouquinho sobre perigos físicos em produtos carnes. Antes, eu gostaria de me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o professor Carlos Cavalheiro, eu sou médico veterinário formado pela Universidade Federal de Santa Maria, tenho mestrado e doutorado em Ciência e Tecnologia dos Alimentos, também pela mesma instituição, e atualmente eu sou professor adjunto da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia, né, da Universidade Federal da Bahia, da UFBA, Campus Salvador, e coordeno o Laboratório de Inspeção e Tecnologia de Carnes e Derivados, o LabCarne, e trabalho, então, tanto em disciplinas de graduação, né, medicina veterinária, as disciplinas de inspeção e tecnologia de carnes e derivados, microbiologia de produtos de origem animal, e também sou professor permanente do programa de pós-graduação em ciência de alimentos da Faculdade de Farmácia. E o tema que eu escolhi para conversar com vocês hoje, os perigos físicos em produtos cárneos, é um tema que ele é extremamente importante para a indústria, e se a gente parar para pensar, a gente não costuma ver ele abordado com tanta frequência como outros problemas que podem afetar a indústria, como os perigos de origem biológica, como micro-organismos, né, bactérias, fungos e vírus. Mas se eu perguntar aí para vocês, tenho certeza que todo mundo que está assistindo já passou por alguma situação de encontrar algum material estranho em algum alimento que esteja consumindo. E isso, com certeza, é uma experiência muito desagradável para o consumidor e que pode trazer, então, uma série de prejuízos para as indústrias, né, para quem produz esse alimento, quando esse tipo de situação acontece. Os dados que eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje, eles estão disponíveis nesse artigo científico que foi produzido pelo nosso grupo, do nosso laboratório, intitulado Perigos Físicos em Produtos Cárneos, reclamações de consumidores encontrados em um site brasileiro. Esse site é o Reclame Aqui, tá? Então, um site que é bastante famoso e bastante confiável aqui no Brasil, e ele foi publicado no início desse ano, de 2020, na revista Food Control. E ele contou, então, com a participação de professores, né, bolsistas de iniciação científica, alunos de pós-graduação lá do nosso laboratório, e também com um grupo de pesquisa da Espanha, tá, do ICTAN, que é um centro de pesquisa de Madrid, então, na Espanha. Então, esse artigo aí está disponível, já está publicado, então, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, ele está, então, à disposição já nas plataformas. Mas antes, para a gente relembrar um pouquinho, né, quais são os perigos que podem acometer, então, os alimentos, a gente tem os perigos biológicos, certo? Que esses, com certeza, são os mais abordados, os mais falados, que é quando a gente fala de bactérias, vírus, fungos e também as toxinas que esses micro-organismos podem produzir, tá? Então, esses com certeza são os mais comentados, os mais estudados e os mais abordados, tá? Mas a gente também tem os perigos químicos, que podem afetar tanto os biológicos quanto os químicos, não só produtos cárneos em geral, mas os alimentos, né, de uma forma mais ampla, tá? Então, os perigos químicos, que aí a gente pode ter resíduos de agrotóxicos, tá? Resíduos também de medicamentos. A gente sabe que na área veterinária, os animais, quando estão acometidos por alguma doença e precisam receber algum tipo de medicamento, esse medicamento, ele tem um período de carência, tá? Onde a gente não pode nem aproveitar nem a carne e nem o leite desses animais, porque a gente vai encontrar, então, nesse alimento, resíduos desse medicamento, e se
esse período não for respeitado, a presença desses resíduos, então, constitui uma contaminação química, né, no alimento. Aditivos em excesso, tá? Na produção de produtos cárneos, a gente tem, então, o uso de aditivos, e se eles forem utilizados em concentrações acima do permitido, acima das recomendadas, né, pela legislação, isso também confere uma contaminação química. Então, por exemplo, a gente fala aí de sal, né, então, adição de sal em excesso pode ser né, um problema, tanto pode trazer defeitos, né, prejuízos para esse produto, é uma contaminação química, e também a adição, por exemplo, em excesso de sais de cura, como nitrato, nitrito, que também, quando presentes nesse produto em excesso, configuram uma contaminação química também, e, além do mais, ainda podem trazer prejuízos para a saúde do consumidor, tá? Então, são extremamente importantes. A gente ainda tem como perigos químicos a presença de detergentes, aí principalmente por falhas na higienização das instalações, dos equipamentos, e esses detergentes, então, quando presentes no alimento, podem conferir, então, uma contaminação química, certo? Mas o que a gente vai focar mais nessa palestra de hoje são os perigos físicos, tá? Então, como perigos físicos, de uma forma bem geral, a gente tem, então, por exemplo, qualquer objeto estranho, né? Qualquer objeto físico estranho que não pertence, então, à contaminação do alimento. Apesar de que a gente tem algumas situações, alguns perigos que são considerados perigos físicos, que estão naturalmente presentes na matéria-prima, mas a gente precisa, então, cuidar. Mas entre os principais externos, né, a matéria-prima externa a esse alimento, a gente tem a presença, então, de cacos de vidro, metal, presença de insetos, cabelo ou pelo, né, papel e também plástico. E essa contaminação dos produtos cárneos pela presença, então, de algum perigo, seja físico, químico ou biológico, ela pode acontecer ao longo de toda a cadeia de produção desse produto, certo? Então, por isso, é importante que a indústria esteja bastante atenta a todas as etapas de processo do produto para evitar, minimizar, né, e prevenir a possível ocorrência, então, dessa contaminação nos produtos. Então, sempre tem que cuidar muito a estrutura do local do processamento, aonde esse alimento está sendo produzido, certo? Os manipuladores também podem ser um vetor, né? Eles podem atuar como um vetor de contaminação física, né? Trazer, então, esses perigos físicos. Os utensílios e equipamentos que, quando não bem higienizados ou quando não num estado correto de conservação, e também os equipamentos, né? Se não tem aquela manutenção correta, né, preventiva, pode quebrar, pode lascar, e isso, então, pode acabar caindo numa batelada de um produto e acabar, então, contaminando esse produto. Ainda também a água utilizada de suma importância, porque ela que vai carrear, então, todas as substâncias, pode carrear, então, substâncias e também esses fragmentos, então, que podem atingir os alimentos. E também ter um bom controle, né, de presença de animais no local de processamento, que isso é extremamente não recomendado, né, proibido, e também ter um bom controle de pragas, certo? Hoje, né, atualmente, o Brasil, ele é um país que ele tem já a sua fama, digamos assim, de produzir produtos cárneos com boa qualidade, né? Não é à toa que o Brasil é um país exportador, né? Então a gente exporta uma gama diversa de produtos cárneos, e isso se dá porque a gente consegue produzir esses produtos cárneos com uma qualidade bastante desejável, certo? E isso, pessoal, se dá exclusivamente pela preocupação constante da indústria, certo? Então, a indústria está sempre preocupada em melhorar a qualidade desses produtos que ela produz, tanto a mercado interno quanto para o mercado externo, e também dos órgãos fiscalizadores, né? Então, que é quem faz
a fiscalização, a inspeção desses produtos, e é o que dá aquela garantia para o consumidor de que aquele produto que ele está consumindo é seguro e é, então, produzido, processado da forma correta. A gente sabe que a gente tem 3 sistemas principais de inspeção no Brasil, então, o sistema a nível municipal, estadual e CIF, que é a nível federal, e todos eles funcionam muito bem, né, ali na sua área de localização, com algumas particularidades entre eles, mas isso, então, é o que garante ao consumidor que o produto que ele está consumindo é principalmente seguro, então, para ser ingerido, certo? O próprio RISPOA, né, as legislações mais atuais que a gente tem, falam que os produtos carnes, então, eles devem ser produzidos sob condições higiênico-sanitárias que evitem a contaminação, então, física, química e microbiológica desses produtos, certo? E para produzir esses produtos com qualidade, ter essa qualidade toda, é imprescindível que se invista nisso, né? Isso não é uma coisa que cai do céu, né? A qualidade não é uma coisa que cai do céu, então precisa ter, então, um investimento por parte da indústria. E isso é o que muitas vezes diferencia grandes indústrias, pequenas indústrias, porque muitas vezes as pequenas indústrias não conseguem esse investimento tão forte, né? Apesar de tentarem sempre melhorar a qualidade do produto, não conseguem ter esse investimento tão forte, tão pesado em qualidade, como indústrias de porte maior, certo? Então, como investimento em qualidade, a gente tem 3 programas que são bastante conhecidos, bastante funcionais, digamos assim, que servem bastante, então, para melhorar a qualidade dos produtos de uma forma geral. Então, que são as boas práticas de fabricação, né, o PPRF, o procedimento padrão de higiene operacional, PPHO, e análise de perigos e pontos críticos de controle, a PPCC. Então, se uma indústria ela consegue ter, no mínimo, esses três programas, então, funcionando muito bem, isso aí, então, já é um indício, então, que aqueles produtos que são produzidos vão ter, então, uma maior qualidade, uma maior segurança, né? Então, o próprio APPCC tem tudo a ver com a parte de perigos físicos, né? E, inclusive, é exigência em diversos países da União Europeia, dos Estados Unidos também, e também aqui no Brasil, as empresas que atuam, então, sob CIF, precisam ter esse sistema já implementado, tá? E isso exige, né, essa implementação exige principalmente investimento, né? Então, porque não são sistemas que são baratos, né, são trabalhosos, e também o comprometimento de toda uma equipe que vai trabalhar, então, com esses alimentos, né, o comprometimento de toda a equipe para produzir esses alimentos, então, seguros e com qualidade. Mas, mesmo com todo o investimento, todo o cuidado, todo o comprometimento, todo o processo, ele é passível de falhas, né? Então, a gente não tem um processo perfeito, então, precisa ter um controle permanente, né, para se minimizar a possibilidade de falhas, certo? Mas todo o processo, ele é passível de falhas, e essas falhas, infelizmente, podem acontecer, né? Então, a gente pode ter falhas nas operações, nos processos, falha também no controle e falha na fiscalização, então, que possibilite que a presença acidental, então, de algum material estranho ao produto, né, essa contaminação, passe pela fiscalização, né, passe pelo controle, pela fiscalização, e acaba, então, por chegar na mesa do consumidor. E quando isso acontece, é extremamente desagradável, primeiro para o consumidor, que eu acho que todo mundo que já vivenciou essa experiência de encontrar algum objeto estranho em algum alimento, sabe como isso é desagradável, como isso é ruim, né? Mas também para a indústria, né? Para aquela empresa que tem a sua imagem manchada, né? Tem aquela quebra da confiança do consumidor, e dependendo da extensão que ocorra essa contaminação por um perigo físico, digamos assim, né? Por um perigo, né? Contaminação física, também pode ocasionar prejuízos financeiros, né? Porque dependendo da extensão disso aí, pode demandar, então, inclusive, algumas ações
como, por exemplo, o recall, então, de algum lote, e fora aquele próprio prejuízo que a empresa vai ter por ter a sua imagem, então, associada a uma falha como essa, certo? Mas, então, qual é o conceito básico, né, de um perigo físico? Perigo físico, então, é qualquer material físico, tá, geralmente com tamanho superior a 2 milímetros, introduzido sem intenção, ou um objeto naturalmente presente no alimento, que pode, então, causar danos à saúde ou traumas psicológicos a quem consumi-lo. Tá? Então, nesse quadro, eu trouxe aí para vocês alguns exemplos de alguns materiais que são considerados perigos físicos em alimentos, o potencial de injúria que eles podem causar, né, e a fonte. Mas isso, principalmente a fonte, ela vai depender muito daquele processo, né, daquele produto que está sendo produzido, e é preciso se conhecer, então, todo o fluxograma do processo daquele produto, para se analisar, quando acontece uma contaminação física, qual é o exato ponto aonde aquela contaminação ocorreu, certo? Mas então, como exemplos, né, de material, né, estranho, de perigo físico, a gente tem, por exemplo, pedaços de vidro, certo? Que podem promover lesões na boca, né? Podem promover quebras de dente, podem promover até sufocamento, dependendo do tamanho, né, desse pedaço de vidro. Madeira, né? A presença de madeira é um pouco mais difícil, porque hoje em dia a gente já não tem mais a presença de madeira no ambiente de processamento, mas isso pode vir por uma contaminação, por exemplo, de um pallet que perfura uma embalagem, né? Então, e consegue atingir o alimento, né? Pedras, que podem vir principalmente de falhas na estrutura, né, da indústria, nas paredes, né, no piso, e isso provocar, então, pequenas quebras, né, de pequenos fragmentos que podem atingir uma batelada de um produto cárneo que está sendo produzido. Metal e bijuterias, joias, né, então, que podem vir principalmente metal de problemas nos equipamentos, joias de falta de atenção, por parte dos manipuladores, então a questão das boas práticas, né, tirar anel, brinco, pulseira, né, tudo que pode vir a contaminar esse alimento, né, insetos, que principalmente quando a gente tem um controle de pragas inadequado, então, que permite a presença de insetos, né, osso, fragmentos de osso, que aí esse sim é um objeto que pode estar naturalmente presente em produtos cárneos, certo? E que são considerados, né, perigos físicos e que podem trazer, então, algum tipo de injúria, né, de prejuízo ao consumidor. E também plástico é um outro exemplo que a gente tem de perigo físico e que também pode estar, então, contaminando aquele produto cárneo. E a gente já comentou um pouquinho sobre isso, mas não tem como enfocar um pouquinho mais nisso, né? Dar mais um enfoque em relação a isso do desapontamento dos consumidores ao encontrar objetos estranhos. Isso aí é muito importante, né? Tem estudos um pouco mais antigos que dizem que em torno ali de 90% dos consumidores, em geral, que quando eles têm alguma experiência desagradável com um produto ou com um serviço, eles não voltam a consumir aquele produto, né? Então, é uma porcentagem bastante alta, né? Então, assim, o investimento que é necessário para atrair esse consumidor de volta é muito grande, né? Então, muito maior do que, por exemplo, o investimento necessário para atrair um consumidor novo que nunca passou por nenhum tipo de experiência com aquele produto. Certo? Obviamente, quando a gente tem alguma experiência desagradável, a gente sempre compartilha com amigos, com familiares, com colegas, e também tem alguns estudos que mostram que quando alguém tem uma experiência desagradável com aquele produto ou serviço, a pessoa fala mal daquele serviço para, em média, umas 20 pessoas, né? Então,
reclama daquele serviço e faz uma propaganda negativa para 20 pessoas. E o contrário, quando a pessoa tem uma experiência positiva com aquele produto, com aquele alimento ou com aquele serviço, ela vai contar isso, fazer aquela propaganda positiva para apenas 5 pessoas. Então, o prejuízo de ter uma experiência desagradável, ela é muito maior do que aquele benefício por proporcionar uma experiência boa para o consumidor, né, do ponto de vista de propaganda para outros consumidores. Atualmente, então, nem se fala, porque com o surgimento das redes sociais, vira e mexe a gente vê algum post, né, algum texto, imagens, vídeos das pessoas reclamando, né, dos produtos, muitos relacionados a alimentos, e aí isso vai depender de quantos amigos, seguidores aquela pessoa tem naquela rede social, e muitas vezes isso acaba viralizando, né, indo como um rastro de pólvora que em poucas horas já foi, aquela reclamação pode ter sido vista já por milhares de pessoas, né, e aqui no Brasil a gente tem uma plataforma que funciona muito bem para contabilizar esse tipo de reclamação, que é o site Reclame Aqui, que foi o que a gente utilizou como base, né, como base de dados para o nosso trabalho, que ele é uma fonte, então, importante, confiável de reclamações, né, e tem a função de colocar a empresa e os consumidores em contato, porque mais importante do que gerar aquela reclamação, do que mostrar aquela reclamação, é tentar resolver aquele problema do consumidor com aquela empresa, né? E muitas vezes acaba fazendo o papel do SAC, aquele serviço de atendimento ao consumidor, só que com maior visibilidade, porque todo mundo tem acesso a essas reclamações e acesso ao desfecho, né? Se aquela empresa ela conseguiu resolver aqueles problemas ou não, né? E se aquilo deixou o consumidor satisfeito ou não. Então, para quem trabalha, né, nesse ramo, saber das reclamações, né, das queixas dos consumidores é muito importante, né? Então, esse foi o site que a gente acabou utilizando como base de dados para nossa pesquisa, e é uma base de dados aí que está disponível para todo mundo, certo? Outros estudos também já vêm utilizando o site Reclame Aqui, né, como base de dados. A gente tem 2 trabalhos que foram publicados em 2018, também na revista Food Control, né, um falando sobre reclamações sobre produtos, né, alimentos em geral, com características mofadas, né? Então, quando a pessoa reclama de algum produto mofado, e o outro é também no mesmo caminho que o nosso, né? Então, foi publicado em 2018, que ele mensurou, então, os perigos físicos, né, que foram encontrados em produtos lácteos, né? E aqui a gente está falando, então, de produtos carnes. Mas como que foi feita, então, a coleta de dados? Como a gente coletou os dados para esse trabalho? A gente coletou diretamente no site do Reclame Aqui e a gente contabilizou aquelas reclamações que tinham sido feitas entre janeiro de 2016 até dezembro de 2018, ou seja, totalizamos 3 anos completos de reclamações. Cada reclamação no próprio site, ela possui um número de identificação, né, um ID, e isso também foi tomado em conta, que era justamente para evitar qualquer tipo de duplicidade de reclamação e que pudesse interferir nos nossos dados, né? Então, isso foi tomado nota também. E a busca, ela se baseou, então, numa lista prévia que nós elaboramos de diferentes produtos cárneos que são produzidos e consumidos no Brasil, e também de uma lista que a gente produziu dos possíveis perigos físicos que poderiam ser encontrados nesses produtos cárneos, mas obviamente também essa lista sempre ficou um pouco em aberto, porque a gente sempre se deparava com alguma situação que não tinha sido prevista anteriormente, então a gente muitas vezes precisava adaptar um pouco essa lista. Mas a gente conseguiu chegar num número razoável de reclamações e a gente conseguiu fazer um garimpo, né, no site, né, a gente conseguiu analisar todas as reclamações que estavam disponíveis naquele período de tempo, certo? A gente também
teve o cuidado de atentar para possíveis erros de digitação que o consumidor poderia ter ocasionado no momento de preencher os dados do site, certo? E algumas variações na própria língua portuguesa e alguns regionalismos, né, que podem ter o mesmo produto cárneo com diferentes nomes, dependendo da região do país onde aquele consumidor se encontrava, certo? E a gente também observou, né, alguns problemas, né, de queixas nas nossas buscas do ponto de vista microbiológico, né, e obviamente esses não foram computados. Então, todo o problema que a gente identificava, né, pela queixa do consumidor como um possível de ser um problema de qualidade microbiológica, e esses dados não foram contabilizados para nossa pesquisa. E a gente utilizou como método estatístico, então, o teste do Q quadrado, e também utilizando 95% de significância para determinar as diferenças estatísticas, certo? Ao todo, nesses 3 anos que a gente observou, a gente conseguiu identificar 408 reclamações, tá, em 18 produtos cárneos diferentes, certo? E 13 perigos físicos acometendo esses produtos cárneos. Então, 18 produtos cárneos diferentes e 13 perigos físicos diferentes. Obviamente, a gente sabe que esses dados, eles provavelmente estão subestimados, né? Porque nem todos os consumidores que passam pela experiência de encontrar um objeto estranho em um produto cárneo, ele vai ir no site, vai registrar a queixa e vai fazer essa reclamação, né? Então, a gente sabe que, por um lado, esses dados, eles são um pouco, sim, subestimados, mas eles também são muito parecidos com os dados também de outros autores, como Aguiar e colaboradores, que encontraram 515 queixas, então, sobre perigos físicos em produtos lácteos, né, no período entre 2012 e 2016, então um período um pouquinho maior do que o que a gente analisou, né, e Lemos e colaboradores que encontraram 1.368 queixas sobre qualidade de produtos cárneos em geral entre os anos de 2015, né, e 2018. Então, esse número que a gente encontrou de 408 reclamações é um número, então, que está bastante próximo do que foi encontrado por outros autores utilizando, né, a mesma base de dados, né, o mesmo site. Essa tabela, então, que mostra os anos, então, de 2016, 2017 e 2018, né, ela analisa o número de queixas envolvendo os produtos, né? Então, em geral, aqueles produtos que tiveram alguma reclamação da presença, né, de algum objeto estranho, de algum perigo físico, né? Então, a gente observa primeiro que nos anos de 2016, 2017 e 2018, o número de reclamações que foram encontradas no site foram bastante similares. Então, como vocês podem observar aqui no fim da tabela, a gente tem, então, um total de 135 reclamações em 2016, 134 reclamações em 2017 e 139 reclamações no ano de 2018. O produto onde a gente observou a maior quantidade de reclamações foi linguiça, tá? Então, a gente observou o maior número nesse tipo de produto, e a gente não fez a diferenciação entre produtos, né, linguiças frescais, cozidas ou dessecadas. Então, independente do tipo de linguiça, a gente classificou como linguiça, e provavelmente esse maior número de casos também seja um reflexo do alto consumo, né, desse produto cárneo aqui no Brasil, então que chega a mais de 2 quilos por habitante por ano, certo? O segundo produto cárneo que teve mais reclamações de perigos físicos, né, foi o hambúrguer, seguido da carne de frango resfriada, e, em quarto lugar, os empanados, né, que também são conhecidos como nuggets. E os outros 14 produtos cárneos, eles representaram menos de 4% das reclamações cada. Então, depois dos empanados, todos os outros produtos que a gente encontrou, cada um teve menos de 4% das reclamações. Em relação
aos perigos físicos, a gente observou que o perigo físico que mais acometeu os produtos cárneos nos anos de 2016, 2017 e 2018 foi, então, fragmento de osso, né? Então, a gente até pode até esperar um pouquinho, né? Esse dado não é uma surpresa, né? Esse valor, né, de fragmentos de ossos estarem no primeiro lugar não foi uma surpresa para a gente, porque, como a gente comentou antes, isso é um objeto que pode estar naturalmente presente na matéria-prima. Então, o fato disso estar como um perigo para o alimento, ele é maior. Então, o consumidor detectar isso como um perigo também, a probabilidade é maior, tá? Depois a gente teve plástico, foi o segundo perigo físico mais relatado pelos consumidores, seguido de insetos, quarto lugar, metal, quinto lugar, pelo ou cabelo, sexto lugar, objetos estranhos, e a partir daí, do sétimo lugar até o 13º, né, os outros perigos, então, representaram menos de 4% das reclamações cada um. E aqui, nessa tabela, a gente destrinchou melhor os perigos e os produtos cárneos, certo? Então, a gente observa que as linguiças, elas basicamente foram as que tiveram mais reclamações dos principais perigos também que foram encontrados, né? Alguns outros produtos cárneos a gente não teve incidência de nenhuma reclamação para uma série de perigos físicos, e a gente observa, então, que também ali os principais produtos cárneos e os principais perigos físicos, né, de acordo com essa tabela, ficaram, então, a linguiça, o hambúrguer, a carne bovina, carne de frango resfriada, os nuggets e os perigos físicos, então, osso, plástico, inseto e metal, certo? E agora eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre cada um desses perigos, né? E que é importante não só a gente detectar esse perigo, né, observar, mas assim também saber quais são as possíveis fontes de contaminação, né, que pode ocorrer então para esses alimentos em geral, né? Então, como eu comentei com vocês, os fragmentos de ossos foram então o perigo físico com o maior número de reclamações, né, correspondeu a quase 27% das reclamações, e ele foi relatado pelos consumidores 39 vezes em linguiça, 28 vezes em hambúrguer e 18 vezes em carne de frango resfriada, né? Então, esse dado nos chamou um pouco a atenção, porque ele foi observado, as reclamações se deram em maior número para produtos cárneos e não para carne in natura, né? Como a carne de frango resfriado, cortes resfriados, né? Então, o maior número foram em produtos que passam por um processamento, né? Então, a gente comentou que esse é um objeto que pode estar naturalmente presente, mas que ele pode causar injúria, né? Então, também pode trazer, caso o consumidor morda, né, esse fragmento ósseo, pode provocar quebra de dente, lesões na mucosa oral, sangramentos, né? E também é importante porque 12% dos objetos estranhos que são ingeridos por crianças são fragmentos ósseos, proveniente, então, de alimentos em geral, né, da alimentação. Isso é um risco grave, porque pode trazer sufocamento, então, para essas crianças, né? Então, é importante que, mesmo sendo um objeto presente naturalmente, né, que ele não esteja presente nos produtos cárneos, né? Então, a gente sabe que a presença de fragmentos de ossos, ela pode ser oriunda de várias fases do processo, né? Então, como uma falha, desde lá no momento da desossa, né, do preparo desses cortes cárneos, você pode ter, então, a quebra desse fragmento ósseo, que pode ficar junto com o pedaço de carne, né? Falhas na toalete, que é aquela higiene, aquela limpeza que se faz naqueles cortes que vão ser utilizados, onde se remove aí, por exemplo, partes, né, gordurosas, tendões, e também algum fragmento ósseo quando é visível a olho nu,
né? E também um problema na própria moagem da carne, né? Então, quando você já tem essa contaminação, né, da matéria-prima, já tem esses fragmentos ósseos presentes na matéria-prima, mesmo às vezes no processo de moagem, o processo de moagem pode não diminuir esse pedaço, esse fragmento de osso, a níveis onde o consumidor não sentiria, né, não perceberia, então, desse fragmento ósseo. E a gente observou, então, que isso pode ser principalmente nos principais produtos que a gente observou esse tipo de reclamação, que são linguiças e hambúrguer, mas também a gente pode deduzir, né, pode imaginar que a presença, né, a reclamação dos consumidores por fragmentos ósseos em produtos de massa fina, como nuggets e mortadela, também pode ser oriundo, né, devido à utilização de carne mecanicamente separada, né, no processamento desses produtos em diferentes níveis, e que muitas vezes, né, como esse tipo de matéria-prima, carne mecanicamente separada, vem com fragmentos ósseos, por mais que a legislação brasileira estipule que esses fragmentos ósseos não podem ser maiores do que 0,5 mm, então muitas vezes o consumidor pode acabar mesmo percebendo esse fragmento ósseo, né, essa partícula óssea, mesmo em tamanhos inferiores. E aí talvez seja por isso, né, que as reclamações de fragmentos ósseos, então, que foram encontradas em produtos de massa fina, como nuggets e mortadela. Já em relação ao plástico, foi o segundo perigo físico onde os consumidores mais reclamaram, né, com 25,24% das reclamações, basicamente um quarto das reclamações, e esse perigo físico, esse objeto, foi relatado, então, 49 vezes em linguiças, 17 vezes em hambúrgueres e 11 vezes em nuggets, né? Então, a gente sabe que, hoje em dia, plástico, em geral, é amplamente utilizado pela indústria, né? Mas isso não faz com que esteja permitido que isso esteja, né, no alimento, presente no alimento, né? Então, a indústria utiliza, né, do plástico em lacres, né, embalagens, luvas, os próprios utensílios que são utilizados, né, podem ser de plástico. E aí a gente tem duas situações que nos chamaram bastante, que nos chamou a atenção, né, das reclamações dos consumidores, né, de um consumidor que reclamou da presença de um fragmento de uma caneta, né, segundo o que constava na reclamação dele, dava inclusive para se observar aquela marca da caneta, né, aquela marca da caneta bem famosa mesmo, e o que demonstra, então, é um descuido, né, dos manipuladores, que mesmo a gente tendo que utilizar a caneta no ambiente de produção para fazer anotações e do próprio controle, né, isso a gente precisa tomar um cuidado para que isso não entre em contato com aquela massa carne, com aquela batelada daquele produto, porque pode, então, como a gente viu nesse caso, chegar na mesa do consumidor, né. E também alguns consumidores que reclamaram da presença do lacre em linguiças, né? Esse lacre amarelo que vocês observam aí nessa imagem à direita, né? Esse lacre que ele separa alguns gomos da linguiça. E alguns consumidores relataram que esse lacre ele estava localizado no interior da linguiça, né? Então, fora do alcance da visão. E aí, isso, no momento que o consumidor ingerisse esse produto, ele poderia, então, ter algum tipo de injúria e de insatisfação, então, com esse produto. Insetos foram o terceiro perigo físico mais reclamados, né, com 11,26% das reclamações. Foram relatados, então, 10 vezes em linguiça, 7 vezes em carne de frango resfriado e 6 vezes também em bacon, né? Inclusive, ele foi o principal perigo físico relatado no bacon, né? Então, foi a presença de insetos, né? O fato de encontrar um pedaço de mosquito, de mosca ou alguma larva no alimento é um fator que causa uma grande repulsa, então,
para os consumidores. Então, não é agradável para ninguém, né, encontrar esse tipo de material, então, em qualquer alimento que vai ser consumido, então, pelo consumidor. Então, causa uma grande repulsa. A gente sabe também que alguns insetos, né, eles podem ser vetores, né, de outras doenças, né, que podem acometer o consumidor. A gente sabe, então, que, por exemplo, moscas, né, conseguem carregar com elas bactérias como Listeria monocytogenes, que são, então, patógenos importantes de doenças, né, que são veiculadas por alimentos. O que chama atenção no caso dos insetos é que nos 3 principais produtos que a gente observou, 10 vezes em linguiça, né, carne de frango resfriada e bacon, esses 3 produtos são produtos que muitas vezes a gente encontra eles no supermercado fora da embalagem primária, né, no que a gente chama de comercialização a granel, né, dentro do balcão frigorífico, né, do açougue, e você consegue comprar ele por peso sem esse produto estar naquela embalagem que veio da fábrica, né? Então, a gente pode deduzir aí, pode discutir um pouquinho sobre o ponto aonde essa contaminação pode ter ocorrido, né? Então, se foi no processamento do produto ou se foi, por exemplo, lá no supermercado, no mercado, né, na feira, naquele momento, então, de comercializar o produto. Então, como eu comentei com vocês, quando a gente tem algum tipo de problema, é importante que a gente analise, então, toda a cadeia do processo produtivo e também de comercialização desse produto, certo? Fragmentos de metal, também a gente encontrou aí quase 9% das reclamações foram de fragmentos de metal, 14 vezes em linguiça, 6 vezes em mortadela e 4 vezes em carne de frango resfriada e em empanados, né? Então, esse com certeza é uma contaminação externa, né? Não é como a gente viu ali, por exemplo, no caso do osso, um objeto naturalmente presente, né? Fragmentos de metal, obviamente, com certeza, vem de uma contaminação externa e principalmente se dá por falhas em equipamentos e manutenção inadequada, né, desses equipamentos. Então, por exemplo, é uma máquina que quebra, né, então pode soltar pequenos pedaços que vão entrar em contato com o alimento, né, ou, por exemplo, quando se faz alguma manutenção preventiva ou corretiva e não se tem aquele cuidado depois das equipes de recolher todos os pregos, parafusos, né, que foram utilizados, e isso acaba ficando ali perdido, né, no ambiente de produção e pode ter contato, então, com esse alimento. Agulhas também, então, principalmente alguns produtos onde se faz injeção de salmoura, essa agulha pode quebrar, né, pode lascar, e isso pode acabar ficando preso no interior do produto. E a presença, então, de fragmentos de metal podem causar, então, injúrias bastante graves, né, para o consumidor, como principalmente quebra de dente e lesões nas mucosas, né? E isso quando é percebido que é um problema, né, maior do que uma situação pontual, não é um problema pontual, isso que pode acontecer é, então, um recall, né? Então, eu trago aqui uma notícia para vocês de 2019, ou seja, não é tão antigo assim, que noticia, então, que essa marca ela vai precisar fazer um recall, né, de salsichas do tipo hot dog, porque provavelmente, né, essas salsichas podem conter fragmentos de metal, né? Então imaginem o quanto isso é danoso, né, para a imagem da empresa, né, porque isso precisa ser veiculado amplamente na mídia, né, por alguma falha em algum processo da empresa, em algum momento aconteceu alguma falha, então que permitiu que possivelmente então esses produtos, essas salsichas, estivessem então contaminadas com a presença de fragmentos de metal. Cabelo e pelo, então foi outro perigo físico que a gente encontrou um número considerável de reclamações, foram 7,5% das reclamações, também 10 vezes em hambúrgueres, 5 vezes em linguiça, 4 vezes em empanados e 3 vezes
em bacon, né? Então, aí provavelmente esse cabelo ou pelo, a gente não consegue fazer essa diferenciação, né? Se é um cabelo de uma pessoa ou se é um pelo de um animal, né? Podem vir da higiene pessoal insatisfatória, né? Dos colaboradores, né? Os colaboradores, por exemplo, utilizando barba comprida, como a minha, mas sem a devida proteção, né? Não proteger o cabelo adequadamente, né? Falta de treinamento das equipes, né? Das regras, né? De boas práticas de fabricação, que né? Exigem, então, esses cuidados no momento de preparar, de produzir os alimentos. Falha no controle de pragas, né? Então, que pode permitir, então, a presença de ratos que contaminam, então, com pelos, o ambiente de produção. E no caso do bacon, que a gente viu 3 reclamações ali em bacon, ela pode ser também um processo, né, de uma falha no processo de depilação dos animais. Né? Então, como o bacon ele é um produto que é vendido com a pele dos animais, né, então da região ventral, né, dos animais, muitas vezes essa região é onde o equipamento, né, de depilação dos suínos não consegue trabalhar muito bem, né, e a gente pode ter alguma cerda, algum resquício de cerda que fica aderido à pele do animal, e isso, então, é interpretada pelos consumidores, então, como um cabelo e pelo. Objetos estranhos foram motivo, então, de 6,86% das reclamações, e a gente classificou como objeto estranho todos aqueles objetos, né, todas aquelas reclamações onde os consumidores não conseguiram especificar de fato qual era o material que estava ali contaminando aquele produto, né? Então a gente classificou como um objeto estranho, tá? E a gente observou os principais produtos, né? Então foram linguiças com 8 reclamações e hambúrgueres, né? Então com 7 reclamações. E a gente tem, então, alguns estudos que dizem que alguns ingredientes utilizados, né, na formulação dos produtos, né, então, podem produzir pequenos cristais, né, na massa cárnea, que podem ser confundidos, então, com algum tipo de objeto. Né? Então, principalmente também essa dificuldade ou falha na homogeneização do produto, então pode favorecer com que essas substâncias se aglomerem e dê essa impressão, então, de um objeto estranho para o consumidor. Em relação às penas, a gente observou em quase 4%, né, dos casos das reclamações eram a presença de penas. Por sorte, todas as penas, as reclamações sobre penas, vieram de produtos avícolas, né, assim como os fragmentos de ossos, né, penas também podem ser um objeto naturalmente presente, né, na carne de frango, mas a gente observou, então, 13 vezes, né, 13 reclamações em carne de frango resfriado, certo? E isso também se dá por problemas, né, na escaldagem, né, na etapa de depenagem, que podem deixar o produto, né, aquela carcaça de frango, mais ou menos assim como está disposto nessa imagem, onde a gente pode observar várias penas que não foram removidas no processo, né? A probabilidade de uma carcaça de frango como essa chegar ao consumidor é extremamente pequena, né? Porque dá bem para ver que houve uma falha de processo, e aí tanto o controle de qualidade da empresa como a inspeção, né, tem como objetivo retirar esse tipo de carcaça, né, da linha de produção, para que isso não chegue, então, no consumidor final, certo? A presença de alguns fragmentos de pena, né, na carne pode trazer alguns danos para a saúde do consumidor, principalmente quando a parte da pena que está presente é aquela parte do bulbo da pena, que é uma estrutura um pouco mais rígida, né, que pode provocar algum prejuízo, alguma lesão no consumidor. Só que o grande problema, né, principal da presença de penas é que quando o consumidor ele encontra esse tipo de situação, né, no produto, ele automaticamente associa, então, com falta de higiene no processamento, né, então, que isso também não é uma característica desejável, certo?
Esse tipo de situação é o que a gente pode encontrar com mais frequência, né, no próprio frango que a gente compra no supermercado, isso pode acontecer, né, então são esses pequenos pedaços aqui de pena que não foram removidos pelo maquinário, né, pela máquina de depenagem, geralmente fica nas extremidades, ponta de asa, né, na região da coxa, né, onde são regiões que são mais difíceis de fazer esse trabalho, né, mas então aí um ou dois bulbos, né, um ou dois fragmentos de pena, a probabilidade da gente encontrar isso num produto carne, né, num corte de frango, é maior do que aquela imagem que eu mostrei para vocês anteriormente, certo? Outro perigo físico que nos chamou bastante a atenção foi a presença de papel, né, que correspondeu a quase 3% das reclamações nesses 3 anos. Né, então, 4 reclamações em carne moída, 3 em linguiças e 2 reclamações em hambúrgueres e empanados, né, porque a gente ainda tem aquela crença popular que acho que todo mundo já ouviu quando criança, né, que não é uma realidade, né, onde se comenta, é uma fake news antes da gente criar esse, né, saber desse termo de fake news, que é da adição de papelão em produtos carnos, né, então isso é uma situação que na indústria, né, moderna, não acontece de forma alguma, né, jamais vai se adicionar intencionalmente papelão em produtos carnos para dar volume ou para o que quer que seja, né, para isso serve o sistema de inspeção também para garantir a qualidade desse produto, né, e que todas as regras do jogo, digamos assim, estão sendo cumpridas, mas em 2007, 2017, acho que todos vocês lembram da Operação Carne Fraca, né? Então, teve uma grande repercussão na mídia e, entre outras denúncias que foram apresentadas nessa operação, teve, então, a denúncia de adição intencionalmente de papelão em produtos carnos, né? Então, trago aqui para vocês uma reportagem da época, né? Então, que diz que a operação revela venda de carne vencida e moída com papelão. Isso teve uma grande repercussão na mídia, né? Foi das principais denúncias, né, que se repercutiu na mídia, né? Depois se provou que a adição de papelão em produtos carnos não era verdadeira, tá? Então continua sendo uma crença popular, tá? Isso não foi realizado, mas a gente percebeu que talvez por essa veiculação maciça na imprensa, os consumidores de alguma forma podem ter sido influenciados por essa veiculação desses casos na mídia, né? E aí provavelmente imaginou, pode ter talvez imaginado alguma coisa onde não tinha, né? Porque os dados que a gente observou da presença de papel em produtos carnes são bastante interessantes, né? Porque em 2016 a gente não teve nenhuma reclamação de papel em produtos carnos, mas em 2017, que foi o ano da operação, a gente observou 6 denúncias, né, de presença de papel em produtos carnos. E em 2018 também 6 reclamações da presença de papel em produtos carnos. Então, a gente acredita que talvez essa veiculação em massa pode ter levado os consumidores a se influenciar com relação a isso e ou perceber talvez o papel onde não estava, ou também pode ter sido alguma contaminação acidental que tenha ocorrido e o consumidor tenha de fato encontrado então um pedaço de papel no produto carne. Para finalizar, a gente, os perigos que a gente teve, menor né, número de reclamações foram o vidro, né, com 2,7% das reclamações, e pedras, tecido, madeira e borracha, né, que juntos, né, todos esses perigos juntos, pedra, tecido, madeira e borracha, representaram, então, quase 4% das reclamações. Né? Então, a presença desses materiais também indicam, né, falhas nas boas práticas de fabricação desses produtos. Mas o que é importante também, né, além de a gente fazer essa contabilização, né, das reclamações e
dos possíveis perigos físicos, né, que são encontrados, né, nos produtos cárneos, é como evitar que isso aconteça. Então, como evitar que o consumidor encontre algum objeto estranho naquele produto cárneo, né? Então, o principal é o controle de qualidade, né? Então, um controle de qualidade atuante, né? Consegue evitar, né? Minimizar a probabilidade de que isso aconteça, tá? O investimento em programas de qualidade como o BPF e a PPCC são imprescindíveis para que esse tipo de situação ocorra, né? O treinamento de equipes, né? É fundamental se treinar a equipe, né? Para se evitar possíveis problemas, né? Sempre também melhorar, né? Aprimorar a fiscalização dos produtos, né? Tanto pelos órgãos fiscalizadores, como o próprio controle de qualidade, né, da empresa, e o investimento em novas tecnologias, né? Então, essas novas tecnologias auxiliam, então, no trabalho, então, de evitar que esses materiais estranhos, então, se presentes nos alimentos, cheguem à mesa do consumidor. Então, como essas tecnologias de detecção, a gente tem uma que já está bastante difundida a nível industrial, que é o detector de metais, mas, como o próprio nome dele diz, ele só consegue detectar metais, né? Então, talvez, por isso até a gente não tenha tantos problemas do ponto de vista de detecção de metais em produtos cárneos, né? Porque grande parte das indústrias aí já tem esse sistema de detector já implementado. Né? A gente tem também raio-x, que podem encontrar, então, metais, pedras, plástico e fragmentos de osso, né? Então, de ossos são capazes, né? O raio-x ele é capaz de detectar isso aí. A gente tem as ondas terahertz, né, que consegue detectar tanto objetos de alta densidade, como pedras e metal, como também objetos de baixa densidade, e também a tomografia ultrassônica, que são técnicas, então, mais modernas, né? Mas, obviamente, a implementação dessas tecnologias vai depender da empresa, né? Do tamanho da empresa e de quanto ela tem para investir nessas novas tecnologias, né? Então, porque tudo isso demanda bastante investimento e não são equipamentos extremamente baratos, certo? Então, como considerações finais, né, dessa conversa que a gente está tendo, que a gente pode tirar dos principais aprendizados, é que, primeiro, os perigos físicos, mesmo com todo o controle, né, eles podem contaminar os produtos cárneos, né? Então a gente observou que isso pode estar presente, então esse tipo de situação pode ocorrer, né? O próprio site Reclame Aqui, ele é uma ferramenta importantíssima, né, para contactar os consumidores e as indústrias, né? E as indústrias podem utilizar as informações que são disponibilizadas no site, né, para melhorar a detecção dos problemas, aí não só em relação a perigos físicos, mas problemas de qualidade em geral, né? Então, usar essa ferramenta para melhorar a qualidade final dos produtos. E medidas preventivas, né, importantíssimas, controle de qualidade, BPF, APPCC, treinamento das equipes, manutenção de equipamentos, controle de pragas e também, quando possível, né, fazer o investimento dessas novas tecnologias de detecção de objetos estranhos, né? Obviamente, investir nessas novas tecnologias não faz com que os outros cuidados também não precisam ser tomados. Então, o objetivo é sempre a utilização de todas essas tecnologias, de todos esses sistemas, né, dos programas de qualidade, do treinamento, tudo isso, que isso funcione em conjunto, né? E caso alguém tenha tido alguma dúvida, quiser aprofundar sobre o tema, eu gostaria de deixar o meu contato, né? Meu e-mail é carlos.cavalheiro@ufba.br, pode me escrever lá, a gente tem alguns materiais complementares que a gente pode enviar para quem tiver mais interesse no assunto. Eu também gostaria de deixar
aqui as redes sociais do nosso laboratório, do LabCarne, né? O Instagram é @LabCarneUFBA. Lá a gente está sempre postando o que a gente anda aprontando no laboratório, o que a gente anda produzindo, né? E também, pessoal, nossa equipe de mídia lá, os nossos bolsistas, sempre preparam alguns materiais sobre carne, produtos cárneos, bastante interessantes. E também gostaria de deixar, então, o site da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFBA, que é emevz.ufba.br, caso alguém tenha interesse, então, de conhecer um pouco mais sobre a nossa escola, o nosso curso de Medicina Veterinária da UFBA, né? Então, quiser mais informações. E eu queria também agradecer mais uma vez ao GPCTA, à professora Vanessa, pela lembrança, pelo convite, e dizer que o que precisarem da gente aqui na UFBA, a gente está sempre à disposição, e que foi um prazer poder participar, então, do primeiro CACTA, né, e esperamos aí que venham mais edições, então, desse evento que foi tão bacana, tá bom? Muito obrigado.